Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria e um privilégio enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado por este convite. Eu devo confessar que eu me sinto em casa, estando com vocês. Alguns dos pastores são bons amigos. Há muitos anos trabalhamos em projetos juntos aqui em Curitiba. E estar aqui para mim é uma alegria. Tornar a encontrar gente muito especial, é conhecer a outros, e estamos muito felizes de dar as boas-vindas a um grupo de jovens que virão para Granada, uma cidade no sul da Espanha, onde nós plantamos uma igreja e servimos uma universidade de quase 70 mil estudantes, menos de 100 são cristãos evangélicos. E vai ser uma alegria para a gente receber e servir juntos com esse grupo. Mas muito obrigado a cada um por esse calor, por essa oportunidade de também dividir algo que eu espero seja um desafio para cada um de nós. Estou casado com a Ana e temos o Mateu com 7 anos, Rafaelo com 5. A gente queria uma menininha e ela veio, mas trouxe um irmãozinho junto. Temos gêmeos, casalzinho de 2 anos e meio, e inclusive eles mandaram um abraço para vocês aqui da Igreja Batista do Bacaxiri. Vamos colocar, por favor? Bacaxiri. Saludos desde Espanha. Tchau. Tchau. Dá para colocar 5 vezes mais, por favor? Faz uns 5 dias que eu estou fora, eu estava pregando em 2 conferências em São Paulo, passando rapidinho em Curitiba para dar um abraço na minha família que é daqui, estar com vocês e amanhã já retorno para Espanha. Mas queria deixar esse abraço especial da nossa família com profunda gratidão a Deus pela vida dessa igreja tão especial. Eu nasci em Santo André, em São Paulo, morei em diferentes lugares, entre eles Curitiba. E eu estava lembrando que eu teria uns 12 anos, mais ou menos. Era um domingo, minha família tinha ido para a reunião da nossa igreja de manhã, e agora a gente estava almoçando juntos. Meu pai, minha mãe, que estão por aqui também. Meu irmão Adler, que é parte dessa igreja, teríamos 9 anos. E nosso irmão Wendel, que está por aqui, mais novinho, teríamos 3 ou 4 anos. Estávamos acabando de almoçar. Nosso irmão, o menor, o Wendel, tinha saído já para brincar com um amiguinho do condomínio, quando de repente nós escutamos ele gritar: socorro, ajuda! Naturalmente, nós terminamos de almoçar. Depois, não, brincadeira, imediatamente a gente ficou de pé e saímos correndo, o Adler e eu, escutando os gritos da casa do nosso vizinho, e percebemos que o portão estava aberto, os vizinhos não estavam, meu irmão estava no jardim, do lado de uma piscina, brincando com esse amiguinho de 3 anos, e esse amiguinho tinha caído na piscina e estava se afogando. Agora eu vou fazer uma pausa nessa história, e eu vou voltar um pouquinho mais para frente para contar como que ela terminou. Quero ter certeza que vocês estão acordados ainda. E vocês verão como a gente conecta isso com outra história verdadeira, que foi narrada por um médico, um historiador, um teólogo. Seu nome foi Lucas. É um dos autores da segunda parte da Bíblia, do que chamamos Novo Testamento. Ele escreveu quantos livros? 2, muito bem. Um chamamos de Atos, é o 2º volume dos seus livros, e descreve o nascimento e o crescimento do movimento mais impressionante que a história jamais viu, a igreja cristã. Ele tem outro livro, a primeira parte, cujo nome é Lucas, muito bem. E no início do seu primeiro livro, Lucas, nós ficamos sabendo que ele escreve esse livro para um homem chamado Teófilo, uma autoridade romana que havia abraçado a fé cristã. E Lucas, como pesquisador, queria mostrar para Teófilo que essa fé era uma fé histórica. E ele inclusive diz: olha, eu estive pesquisando, entrevistando testemunhas, e eu quero que você saiba que tudo isso que você crê está enraizado na história. Coisas aconteceram. Jesus realmente veio como Deus homem, e ele realmente morreu, e ele realmente ressuscitou, e há provas da sua ressurreição, e tudo que eu vou descrever para você, inclusive da vida, do ministério de Jesus e do nascimento da igreja, é história, é verdade.
E ele faz isso ao longo do livro de Lucas, vida e ministério de Jesus. E depois ele entra na segunda parte, em Atos, contando para a gente que depois da ressurreição de Jesus, ele está mais ou menos 40 dias com os seus discípulos e afirma que ele terá que voltar ao céu, mas enviará o Espírito Santo, que não é uma força, uma energia, nenhum fantasma, é o próprio Deus, na pessoa do Espírito, que moraria dentro daqueles que confiassem que Jesus é o Salvador e o Senhor da humanidade. Atos capítulo 1, Jesus deixa essas palavras para os seus discípulos e volta para o céu. Os discípulos, mulheres e homens estão juntos em oração, esperando o cumprimento dessa promessa, quando de repente, Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os primeiros cristãos. Eles falam em línguas que eles desconheciam, mas pessoas que estavam ali perto em uma importante festa para os judeus, entendem que eles estão louvando a Deus nos seus diferentes idiomas. O poder de Deus é manifestado de tal maneira que um dos primeiros líderes da igreja, Pedro, tem a oportunidade de proclamar a morte e a ressurreição e o senhorio de Jesus. E milhares de pessoas abraçam a fé cristã. Lucas continua dizendo para a gente que essa igreja vivia entendendo que a igreja não é um lugar para onde a gente vai, a igreja são pessoas, é uma família que se relaciona diariamente com Jesus no centro. E eles eram um exemplo para a sua sociedade. E de tal maneira nós avançamos para o capítulo 3, onde Lucas agora nos descreve de uma maneira muito particular, mas super interessante, como esses primeiros discípulos estão convencidos que o Mestre, o Senhor, viveu uma missão de transformação neste mundo, e agora envia eles, como discípulos, como igreja, a cooperarem na sua missão, na sua sociedade. Eles estão convencidos de que Deus está estendendo o seu reino na cidade onde eles moravam, nos países, diferentes países do mundo, e agora eles estão imitando a Jesus, e sendo o corpo de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus. E em Atos capítulo 3 nós encontramos a Pedro e a João, vivendo essa realidade. E é nesse texto onde eu gostaria de acampar com vocês nas próximas 2 horas que me deram. Um pouquinho menos. Pode ser? Mesmo que você dissesse que não é o que eu planejei. Então vamos lá, em Atos capítulo 3. Eu gostaria de ler esse texto com você, dentro desse contexto que eu brevemente descrevi, especialmente se você está visitando, talvez esteja explorando a fé, está fazendo algumas perguntas, pode ser inclusive que seja a primeira vez que você está ouvindo algo a partir da Bíblia. Eu quero me esforçar, apesar do meu sotaque engraçado, tentar comunicar isto da maneira mais clara possível, e eu peço inclusive desculpas que às vezes escorrega alguma coisa errada no português, mas faz muitos anos que eu moro na Europa, e às vezes quando eu venho, o cérebro ainda não está tão acostumado, mesmo que a gente fala português dentro de casa. Mas quero ler com você Atos capítulo 3, essa descrição de Lucas, de um episódio muito interessante, e logo mais quero conectá-lo com a sua vida e com a minha. Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e... aqueles que estão acordados comigo, por gentileza. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. E começa a imaginar essa cena. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande.
segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Gostaria de destacar os 3 principais personagens desta história e de que forma isto conecta com um desafio de Deus para a sua vida e para a minha. E para nós, como família, como igreja também. Em primeiro lugar, temos um homem paralítico. Por favor, me ajudem. O que nós sabemos sobre este homem, de acordo com essa descrição de Lucas? Era paralítico desde que ele nasceu. Quantos anos esse homem tinha? Nós ficamos sabendo em Atos 4 que mais de 40 anos. Aonde colocavam esse homem? A porta do templo. Isso aqui é bem importante, por favor, preste atenção. Jerusalém era a capital de Israel, do país. E o coração de Jerusalém, o coração daquela nação, era o templo de Jerusalém. Era uma construção enorme. E tinha uma das portas, chamada Formosa, onde esse homem diariamente era colocado. No centro dessa nação, centro religioso, centro econômico, centro político, esse era o templo. Mas por que ponham esse homem na porta e não dentro do templo? Porque naquele contexto, naquela cultura, um homem com uma deficiência física como a dele era considerado impuro, menos humano. Ele não podia nunca entrar no templo. E, portanto, eu não sei se você concordaria comigo quando eu afirmo que este homem paralítico, nosso primeiro personagem, era um homem com profundas necessidades. Não é verdade? Uma necessidade física muito clara, ele não podia andar desde que nasceu e agora com mais de 40 anos. Mas era também um homem com profundas necessidades emocionais, psicológicas, sociais. Ele era marginalizado da sociedade. Você pode imaginar o que ele sentia diariamente, vendo amigos, família, pessoas do seu país entrando e saindo do templo, mas ele não podia entrar, porque você é impuro. Não podia ter um trabalho normal, nem estudos normais, nem viver uma vida normal. Mas eu afirmaria que também era um homem com profundas necessidades espirituais. Lucas faz algo muito interessante. Ele mostra para a gente como esse homem estava dando as costas para o templo. E na cosmovisão dos judeus, no entendimento dos judeus, o templo era o lugar onde a presença de Deus habitava. E portanto o que ele está nos dizendo é: esse homem tinha as costas dadas para Deus. E até este momento ele ainda não havia conhecido a Jesus pessoalmente. Portanto, um homem com necessidades físicas, emocionais e espirituais. Não sei se você concorda comigo quando eu digo o seguinte: eu acho que este homem é uma boa representação da nossa sociedade. É uma boa representação de muitos dos nossos dias. O mundo em profundas necessidades, não é verdade? Me ajuda, por favor. Quantas pessoas somos no nosso mundo hoje, mais ou menos? Mais de 7 bilhões de habitantes, já chegando a 8 bilhões. Você sabia que mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Não é que não sejam cristãs. Elas moram em lugares onde não há cristão, não há igreja, não há música, não há literatura. Elas não sabem sobre Jesus para poder tomar uma decisão por ele. Você sabia que há milhares de línguas nas quais a Bíblia ainda não foi traduzida? Você sabia que cada dia 20 mil pessoas morrem de fome? 10 mil são crianças, cada dia.
1 de cada 7 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no nosso mundo. Eu estava ontem, depois dessa conferência em São Paulo, conversando com um psicólogo cristão que trabalha em diferentes escolas, e ele estava me contando o caso de um garotinho de 8 anos que chegou para a professora e disse: professora, o que eu faço com essa falta de vontade de viver? 8 anos. Você sabia que nunca tivemos tantos escravos no mundo como nos nossos dias? Quase 40 milhões de seres humanos são escravos, vítimas do tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos é o comércio injusto que mais cresce no nosso mundo. Não sei se você sabia, mas a Europa hoje é o continente onde a igreja menos cresce no mundo. Há mais ou menos 20 países europeus com menos de 1% de evangélicos. Entre eles, a Espanha. A igreja está crescendo 30, 40, 50 vezes mais na América, na Ásia, na África. Ela cresce mais rapidamente do que qualquer outro momento da história, porém na Europa. Essa é a nossa realidade. Eu lembro em Granada, tempo atrás, na frente da Igreja Batista de Granada. E 2 jovens andam na frente dessa igreja, passam por ali, e um pergunta para o outro, eu estava do lado e escutei: você sabe o que é isso? E o outro disse: não sei, mas com certeza é uma seita. E continuaram andando. Na Espanha, ser evangélico é ser parte de uma seita. Há uma quantidade enorme de igrejas batistas na Espanha sem nenhum pastor. Não há gente suficiente para liderar essas igrejas. Há um tempo atrás fui convidado para dar uma palestra na Suécia, em um encontro nacional de uma União Batista, e eles me pediram que falasse sobre por que precisamos fazer missões na Europa. Eu e você moramos em um mundo com profundas necessidades, em qualquer lugar do mundo. E eu sei que eu dei vários números, mas atrás de cada número há um rosto, há uma vida. E além desses números, de repente você pode pensar mais pertinho e pensar em um amigo seu, com quem você estuda na faculdade, está vivendo esse momento de depressão. Talvez você pode pensar em um pai ou uma mãe que está em uma profunda crise existencial. Talvez você conhece alguém com quem você está trabalhando e eles estão com um casamento arrebentado, considerando a separação. Talvez o seu próprio irmão está lutando com a pornografia e ele não sabe como sair desse vício. Vivemos em um mundo com profundas necessidades, não é verdade? E talvez sejamos honestos. Talvez algum de nós aqui essa noite nos identifiquemos com esse homem paralítico, dizendo: Elder, eu mesmo preciso de um toque de Deus na minha vida, porque sinceramente eu me sinto paralisado. Eu sinto que eu não estou vivendo tudo aquilo para o qual eu fui criado para viver. As minhas costas e não o meu rosto estão olhando para Deus. Ou eu estive perto um dia, mas por diferentes circunstâncias da vida, a verdade é eu estou distante. Eu estou lutando com essa crise de fé, ou eu perdi alguém que eu amo muito e eu tenho dificuldade de confiar de novo e aceitar esse amor de Deus. Eu me sinto sinceramente como esse homem paralítico. Vamos avançar um pouco e deixa eu destacar agora nosso segundo personagem da história. Vocês estão comigo ainda? Lá atrás? É impressionante que certo dia, Pedro e João, 2 jovens líderes, discípulos de Jesus, estão indo para o templo às 3 da tarde. Era costume entre os judeus ter esses momentos de oração 3 vezes ao dia. Mesmo que agora são cristãos, eles permanecem com esse costume. E eles vão encontrar outros cristãos no templo para estudar a Bíblia, para louvar a Deus, para orar. Mas antes de entrar, eles percebem que há ali um homem paralítico, uma pessoa com profundas necessidades. E o que é que eles fazem?
em vez de entrar no templo, eles param. E eles olham no olho desse homem. E eles dizem algo muito interessante. Nós não temos dinheiro para te ajudar. Nós não temos respostas, talvez, para as tuas perguntas. Nós não nos sentimos, inclusive, com capacidade de fazer algo importante na tua vida. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. E em nome de Jesus, e Pedro então pega na mão daquele homem, em nome de Jesus, olhando no seu olho, diz, em nome de Jesus, o Nazareno. Por que o Nazareno? Porque Jesus era de Nazaré. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Imagina estar observando esse momento, uma energia que esse homem nunca sentiu, uma força que ele nunca sentiu, tomou seus tornozelos, subiu pelo joelho, toda a perna, e pela primeira vez na vida, esse homem fica de pé. E não apenas isso, Lucas diz, ele deu um salto. E não apenas isso, Lucas diz, ele dá um giro de 180 graus. E não só isso, ele pela primeira vez na vida entra no templo. Como? Saltando, dançando, louvando ao Deus que o curou como? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Veja que a cura é integral, porque ali havia necessidades integrais. O homem é curado fisicamente, ele pode andar. Esse homem é curado emocionalmente e socialmente, porque agora ele já não é impuro. Ele pode entrar no templo, ele pode ter um trabalho, ele pode estudar, ele pode estar outra vez na sociedade. E ele é curado espiritualmente, porque ele sabe quem é o Criador agora, e que tem o poder para curá-lo, Jesus. E começa a louvar esse Deus dentro do templo. Uau! Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que transformou radicalmente e eternamente a vida daquele homem? Jesus, através de Pedro e João. E gente, essa história nos lembra que há poder no nome de Jesus. Não importa a necessidade que a gente encontre em Curitiba, ou na sociedade brasileira, ou na Europa, ou em qualquer lugar do mundo. Há poder no nome de Jesus para transformar qualquer homem paralítico, qualquer mulher paralítica, qualquer criança, jovem ou idoso, qualquer vício, qualquer pecado, qualquer enfermidade, qualquer necessidade. Há poder no nome de Jesus. Eu e você acreditamos nisso? A pergunta não é se você sabe disso. A pergunta é se nós confiamos e depositamos a nossa confiança no poder de Jesus, ao ponto de pensar, Jesus pode transformar sim, aquele amigo com quem eu trabalho, meus colegas lá do escritório, meu professor universitário, a minha tia, o meu filho, aquele parente, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente acredita nisso realmente? Essa história nos lembra que Jesus continua como ele afirmou, tendo todo o poder, pois ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele nos lembra que Deus não cabe nas nossas caixas, Deus não cabe nas nossas equações, Deus não cabe nas nossas canções, Deus não cabe nas nossas ideologias, Deus não cabe nas nossas filosofias, Deus não cabe nas nossas teologias, Deus não cabe nas nossas igrejas, porque Deus é Deus. Desde sempre e para sempre, Ele é Deus. E todo o poder é seu. Eu me lembro que, alguns anos depois de estarmos casados, eu e a Ana decidimos engravidar. E Deus nos deu o presente de ficar grávidos do nosso primeiro filho ou filha. Nós não sabíamos. Estávamos em Granada, já no sul da Espanha. Mas a Ana teria umas 5 ou 6 semanas de gravidez, quando ela começou a sangrar bastante. Saímos correndo para o hospital.
e tiveram que internar a Ana com uma ameaça de aborto. É interessante, inclusive, porque Roberto, Maria, pais da Dani, minha cunhada, estavam nos visitando naquele período, e eles também são parte desta igreja. E os médicos disseram o seguinte: é muito provável que a Ana vá perder o bebê, o filhinho ou a filhinha. E vocês então têm que estar observando, porque em qualquer momento ele vai sair. São só 5 ou 6 semanas. E a gente também não tem certeza se ainda continua vivo. E como ainda não tem batimento no coração, faremos o seguinte: vamos fazer alguns exames de sangue hoje e outros amanhã. Vamos comparar o crescimento hormonal específico que em uma mulher grávida cresce rapidamente. E se percebermos que há um crescimento entre hoje e amanhã, é porque há vida. Se não há crescimento, é porque não há vida. E faremos um procedimento, uma operação para a limpeza de tudo. Era um sábado, eu ainda me lembro, fizeram esses exames e os resultados foram de 2 ou 3 dias. E a Ana estava de quanto, eu falei para vocês? 5 ou 6 semanas. Entendemos, portanto, apesar de tantas orações, que Deus havia levado o nosso filho ou a nossa filha. Trouxeram os papéis para que a Ana assinasse a operação, e a gente estava esperando aquele sábado que o médico viesse levá-la, e não vieram. Domingo de manhã veio uma enfermeira, tirou sangue de novo, e a gente na expectativa que levassem a Ana para a operação. 12:00 daquele domingo, nunca me esqueço, o médico entra no quarto, e eu pensei, agora sim ele vai levar a Ana. E ele vem com os resultados do domingo e diz, não sei o que aconteceu, mas os resultados de hoje são de 5 ou 6 semanas. Ontem, 2 ou 3 dias, hoje 5 ou 6 semanas. Não podemos fazer nada, pode haver vida. Mandaram a Ana para casa, repouso absoluto, foi uma prova porque eu tive que ir para a cozinha. Não tem nada a ver com homem ou mulher, mas realmente não é o meu dom. Estar na cozinha comendo sim, mas preparando não tanto. Graças a Deus pela ajuda que tivemos. Passou todo aquele momento, aqueles meses difíceis e finalmente nasceu o nosso filho Mateu, que quer dizer presente de Deus. O poder de Jesus atuou e trouxe vida onde não havia vida. Mas antes de sair de Curitiba, eu e a Ana estávamos nos preparando para ir para a Inglaterra, onde eu ia fazer um mestrado e nós iríamos trabalhar em uma igreja batista britânica. E antes, inclusive, do nosso casamento, nós descobrimos que o meu sogro, o pai da Ana, o Levir, estava com leucemia. Minha sogra está por aqui, muito feliz também, meus pais, a família com a gente, aproveitando o máximo. E 3 anos nós estivemos lutando com aquela leucemia. Muita gente, inclusive alguns de vocês aqui, estiveram orando com a gente. E nós esperávamos ver o poder de Jesus atuando para curá-lo. Mas em abril de 2007, Deus levou o Levir. E um mês depois nós saímos para a Inglaterra. E nós não vimos o poder de Jesus curando o Levir. Pouco mais para frente, eu estava acabando o mestrado na Inglaterra, a gente passou 4 meses terminando pesquisas na Escócia e descobrimos que eu tinha um câncer. Foi um susto enorme. Eu pensava, será que outra vez a minha esposa vai passar por isso? Eu não tenho nem 30 anos e como é que vai ser o nosso futuro? Pela graça de Deus, o câncer estava controlado, tive uma operação, 1 dose de quimioterapia e Deus usou a medicina para me curar. Já passaram quase 10 anos e graças a Deus nunca mais ouvi nada. Eu sei que eu poderia passar o microfone aqui para vocês e cada um poderia compartilhar as suas histórias. E a gente ouviria histórias do poder de Jesus, mas a gente ouviria histórias, vamos abrir o coração, de momentos onde a gente não viu o poder de Jesus. Porque, gente, eu quero lembrar algo a partir desta história. E eu preciso da sua atenção, porque aqui nós navegamos em tensão. Esta história nos mostra que Jesus é poderoso para restaurar integralmente a vida daquele homem. Não é verdade? Mas, por favor, pense comigo. Quantos anos tinha esse homem? Mais de 40. Fazia quanto tempo que Jesus havia desenvolvido o seu ministério
pregando naqueles mesmos lugares. Meses antes deste acontecimento. E os biógrafos de Jesus, temos 4 na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus tem um nome mais bonito, mas não vamos entrar no mérito. Nos dizem que Jesus muitas vezes foi no templo. Acho que você sabe onde eu estou indo. Se aquele homem tinha mais de 40 anos, todos os dias era colocado na porta do templo, e Jesus ia para o templo, pregava por ali. Quantas vezes Jesus não passou por aquele homem paralítico? Muitas vezes. E a pergunta é, por que Jesus não curou aquele homem? Eu não sei a resposta. Pastor Rômulo, pode dar a resposta para a gente? Nós não sabemos, gente. O que nós sabemos é que Deus não apenas é poderoso, mas Ele também é soberano. E na sua soberania, Ele permitiu que aquele homem continuasse com as suas necessidades, até o ponto que Ele escolheu usar Pedro e João como seus instrumentos para transformar a vida daquele homem. E uma leitura sincera e honesta da Bíblia nos mostra que Jesus não curou todo mundo. Jesus não alimentou a todos. O próprio primo de Jesus, João Batista, foi decapitado. O grande apóstolo Paulo orou: Senhor, tira de mim esse espinho que eu tenho na carne. 1, 2, 3 vezes. Não sabemos o que era espinho na carne. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que era a sogra. Mas creio que não é verdade. Tenho que cuidado ao dizer estas coisas, porque a minha está aqui presente. Fico muito feliz de tê-la do outro lado do oceano. Mas brincadeira, tê-la tão perto da gente. Mas falando sério, ele ora 1, 2, 3. Quero ver o teu poder, Deus. Tira esse espinho da carne. E a resposta de Deus para Paulo é: a minha graça te basta. Eu não vou curar você. Mas eu vou ensinar coisas no teu sofrimento que você não aprenderia na tua saúde. E uma e outra vez a Bíblia nos ensina que Deus tem poder, mas Deus tem soberania. E que o próprio Jesus afirmou: vocês neste mundo terão aflições. Eu não vou enganar vocês, este mundo está caído, este mundo está afetado pelo seu pecado, a tua relação com Deus está afetada, a relação da natureza com Deus está afetada, a nossa relação uns com os outros está afetada, tudo está afetado pelo pecado. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Como que já venceu? Na cruz de Jesus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, passadas, presentes e futuras. Na cruz, morte e ressurreição, Jesus venceu. Aqueles que estão em Cristo já venceram. Porém, nós vivemos naquilo que alguns descrevem como o já, mas ainda não. Porque o reino de Deus já está conosco, mas ainda não completamente. Estará completamente na volta de Jesus. Eu e você vivemos num momento muito específico da história. Cruz de Jesus e o retorno de Jesus. Quando Ele volte, Apocalipse nos fala: então eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Então, não é agora, é então. Porque neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo o câncer vai chegar. Neste mundo o desemprego vai ser uma realidade para alguns. Neste mundo a depressão pode tocar aqueles que amam a Deus. Neste mundo não todos os nossos sonhos vão ser alcançados. Você diz: o cara veio da Espanha para falar isso para mim aqui. Como pastor e pela própria experiência, estou um pouco cansado de ver gente frustrada por não ver o que a Bíblia já mostrou. Que Deus é poderoso, mas Deus é soberano. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Glória a Deus. Mas antes passaram 400 anos de silêncio divino. Uma geração, outra geração, mais outra geração. Senhor, cadê o teu poder? E Deus não esconde isso de nós. Porque a solução para o sofrimento humano é a cruz de Jesus. Um Deus que sofreu.
Um Deus que não apenas se senta no trono, mas Ele é pendurado na cruz. E sobre as nossas perguntas e dores, nós podemos colocar a cruz de Jesus, o médico ferido, como escreveu o Dr. Simmons. Ele é o médico ferido, o Deus que sofreu, para que um dia Ele termine com todo este sofrimento e estenda o seu reino completamente. Vocês estão comigo? Estou negando o poder de Jesus? Absolutamente que não. Oramos por cura, oramos por transformação e oramos por salvação. Mas reconhecemos que Deus é soberano. Os seus tempos não são os nossos, as suas formas de trabalhar não são as nossas. E muitas vezes a resposta será não, ou ainda não. E não necessariamente isso quer dizer que você não teve fé ou que Deus não te escutou. É porque Deus é soberano. E a sua vontade, não a tua, é boa, é perfeita e agradável. E o que Deus mais quer de nós é a nossa confiança. É poder dizer: Deus, mesmo quando eu não vejo a sua mão, eu confio no teu coração. E é por isso que o grande poeta, salmista, Davi, escreveu no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Alguns estamos lá. Eu não temerei mal algum, porque Deus me tirará do vale. É isso que está escrito no seu poema? Na Bíblia? Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a tua presença que marca toda a diferença. Eu não sei se eu vou sair dessa. Eu sei que tu tens o poder, mas se o Senhor vai me tirar dessa, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, você afirmou, Senhor, eu estarei com vocês todos os dias. A tua presença, pelo teu Espírito Santo, dentro de mim, pelo que o Senhor fez na cruz, é uma realidade cada segundo da minha existência. Alguns amamos mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. E no momento quando não experimentamos essa bênção de Deus, reagimos contra Deus. E aí é quando Ele mais uma vez nos diz: você ama mais o que eu posso te dar ou quem eu sou? E Deus nos ama tanto que Ele quer uma e outra vez insistir e nos ensinar que Ele é o nosso grande tesouro. A saúde não é. Nem o dinheiro, nem a popularidade, nem o êxito. Jesus é o nosso grande tesouro. Podemos afirmar isso com convicção? Finalmente, para terminar, quero destacar os últimos personagens desta história. 2 jovens discípulos de Jesus. É impressionante como Deus insiste em dar grandes responsabilidades para a gente jovem. Foi o caso dos discípulos. Pedro e João, entrando no templo para orar, para fazer algo maravilhoso. Vem um homem em necessidade. E, gente, o que eles fazem? Eles entram no templo, porque o louvor já tinha começado, né? E algo muito especial acontece. Eles estão andando, porque Jesus diz: ide por todo mundo, pregando o evangelho a todos. Mas quando eles veem um homem em necessidade, imagina aquele momento, eles param. Eles freiam. Eles param as outras coisas que eles tinham que fazer. Eles deixam de olhar para o seu compromisso, para a sua agenda, para a sua pressa, para a sua vida, para o seu ministério, e eles olham para um homem em necessidade. E dizem: nós não podemos continuar, porque há alguém que precisa do que nós temos. Teríamos essa história se Pedro e João não houvessem parado? A vida daquele homem teria sido transformada radicalmente se eles não tivessem parado? Porque Deus, de maneira maravilhosa e misteriosa, escolheu usar você e eu como seus instrumentos de transformação no nosso mundo. Porque Deus, no seu mistério e na sua graça,
chama você que tem 12 anos, você que tem 50 anos, você que é pastor e você que é engenheiro, você que é mãe solteira, você que é avô, todos nós, Ele nos chama a sermos parte da sua missão. E Pedro e João entendem que agora são mãos de Jesus, boca de Jesus, pés de Jesus. E eles nadam contra a corrente, contra aquela inclinação natural e cultural de olhar para o meu umbigo como eu estou no centro. São as minhas atividades, a minha família, o meu namoro, o meu dinheiro, o meu investimento, as minhas coisas, e eu não tenho tempo, por isso que eu estou entrando e eu estou saindo. São os meus estudos de doutorado, é a minha igreja, é a minha esposa, são os meus filhos, e eu entro e saio, e de repente, eu não estou percebendo que Deus está falando comigo. Helder, para! E olha no olho dos homens e das mulheres paralíticos da tua vida e de outros lugares do mundo que precisam daquilo que você tem. E eu quero te usar de uma maneira extraordinária e quero fluir o meu poder através da tua vida. Mas você não para dar aquilo que você já recebeu. O que significaria para você parar? Paramos quando oramos por aqueles que têm necessidade, com quem a gente trabalha, familiares, povos não alcançados, políticos, professores, meninos de rua. Oramos e assim nós paramos. Mas a gente para também quando a gente dá dos nossos recursos para atender a necessidade de outros através de projetos sociais e missionários. A gente para também quando nós damos o nosso tempo para conversar, para se relacionar, para olhar no olho daquele que precisa da nossa ajuda e do amor de Jesus. Nós paramos quando nós gastamos tempo com aquele amigo com quem a gente trabalha, que está vivendo uma situação super complicada, familiar, e a gente diz para ele: vamos tomar um café e eu quero te ajudar. A gente para quando diz: olha, eu poderia gastar isso e aquilo, mas em vez de gastar aquilo, eu vou usar esse dinheiro para apoiar pessoas que estão com fome, que não têm educação, ou aqueles missionários que estão levando a palavra em lugares que eu não posso ir. A gente para quando a gente usa as nossas redes sociais para mobilizar pessoas e criar consciência na nossa sociedade. A gente para de diferentes maneiras. A gente para no escritório onde a gente trabalha, a gente para na padaria onde a gente vai, a gente para no ônibus, a gente para no dia a dia, a gente para com as orações, a gente para com as contas bancárias. Eu estou sendo claro no que eu quero dizer? Parar é nadar contra a corrente, é vencer um egoísmo natural e é reconhecer que Deus fez a mesma coisa comigo. Deus fez uma parada cósmica e Ele se fez homem e Ele veio até mim, o primeiro e mais necessitado homem paralítico. E Ele me tocou, e Ele me libertou, e Ele me restaurou, e Ele me deu significado, e Ele me deu propósito, numa cultura que está gritando por sentido e por propósito. Estava hoje voando de Guarulhos para Curitiba e eu parei na livraria para dar uma olhada em quais são os livros que mais estão sendo vendidos no Brasil. É muito interessante que vários deles falam sobre propósito. Tem um novo da Gisele Bündchen, vários outros falando sobre significado, propósito na vida, por uma sociedade que talvez tem mais e mais, muitos, mas o significado e o propósito não é encontrado. Como descreveria Søren Kierkegaard, um conhecido filósofo europeu, há um vazio, um desespero humano que nos deixa paralítico. E quando Pedro e João reconhecem essa realidade, o que eles fazem é: temos que parar. Porque o que este mundo precisa é aquilo que nós já temos: Jesus. A questão, porém, é se a gente vai parar ou a gente não vai parar. A gente para juntos de domingo, é verdade, mas a gente para segunda-feira, e a gente para terça,
e a gente para quarta, e a gente para todos os dias. Porque ir é também parar. Ir é também parar. E nós reconhecemos que Deus ama esta humanidade. E Ele nos envia a todos em sua missão. Você e eu. A questão é se a gente vai continuar entrando e saindo, ou vamos parar e experimentar o poder de Jesus ao dizer a outros, em nome de Jesus, viva e experimente essa transformação, levando a palavra de Jesus, o amor de Jesus, o abraço de Jesus, o pão de Jesus, a água de Jesus, a liberdade de Jesus, a esperança de Jesus, o propósito de Jesus, lá onde você trabalha, lá onde você joga futebol, lá com a sua família e aqui entre nós. Queria colocar uma música para vocês antes de nós orarmos, escrita por um holandês. É uma das minhas músicas prediletas que me lembra esse amor de Deus pelas mulheres e homens paralíticos do nosso mundo. Vamos colocá-la, por gentileza? Está em inglês essa música, mas gostaria de traduzi-la ao português enquanto vocês ouvem. Deus da lua e das estrelas. Talvez você queira fechar os olhos e absorver essa letra deste poeta holandês. Deus da lua e das estrelas. Deus dos bares gays e bares de solteiros. Deus dos corações frágeis, eu venho a você. Deus da nossa história, Deus do futuro que será. O que fará de mim? Eu venho a ti. Deus do manso e Deus do suave, Deus do imprudente, Deus do selvagem, Deus do inconformado, eu venho a ti. Deus da nossa vida, Deus da nossa morte, Deus dos nossos segredos não confessados, Deus de cada uma das nossas respirações, eu venho a ti. Deus dos ricos, Deus dos pobres, Deus da princesa, Deus da prostituta, Deus da porta sempre aberta, eu venho a ti. Deus da criança que ainda não nasceu, Deus do puro e Deus do imaculado, Deus do cafetão e Deus do pedófilo, eu venho a ti. Deus da guerra, Deus da paz, Deus do viciado, Deus do sacerdote, Deus do maior e Deus do menor, eu venho a ti. Deus dos refugiados, Deus do prisioneiro e Deus do livre, Deus da nossa dúvida e Deus da certeza, eu venho a ti. Deus da nossa alegria e do nosso choro, Deus do advogado e Deus do ladrão,
Deus da nossa fé e Deus da nossa incredulidade, eu venho a Ti. Deus das feridas que carregamos, Deus dos sonhos mais profundos que compartilhamos, Deus da nossa oração silenciosa, eu venho a Ti. Deus de um mundo que está perdido, Deus da cruz solitária, Deus que veio até nós, eu venho a Ti. Quero te convidar a continuar conversando e falando com Deus. E em oração respondemos a Sua palavra. Talvez alguns nos identificamos com esse homem paralítico e este é o momento para você dizer: Senhor, me toca, me perdoa. Talvez alguns pela primeira vez diremos: Senhor, eu não quero mais dar as costas para Ti, eu quero olhar para Ti, porque o Senhor olha para mim, já olhava para mim com amor. Perdoa os meus pecados e eu confio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou no meu lugar, está vivo reinando. Eu me entrego a Ti. Talvez alguns estamos longe e este é o momento de voltar a casa, ao abraço do Pai, à intimidade. Como você está? Com qualquer vício, erro, frustração, medo, trauma, venha, porque Jesus já está aí, abraçando, curando, perdoando, restaurando. Talvez outros como eu queremos dizer: Deus, me perdoa o egoísmo. A verdade é que eu estou correndo na vida só pensando em mim e nos meus. Eu me deixei influenciar por uma ideologia predominante nos nossos dias que afirma que eu sou o mais importante na vida. E eu esqueci que amar a Ti e depois amar ao meu próximo é o que o Senhor me disse que seriam os grandes mandamentos. Eu te peço que o Senhor me transforme, mude o meu coração e me envie como o Senhor enviou a Pedro e a João, numa missão diária, onde quer que eu esteja, para ser um instrumento na Tua mão e experimentar o Teu poder, transformando minhas amigas, meus amigos, meus parentes, pessoas que eu não conheço, no Brasil e em outros lugares do mundo. Aqui eu estou, Senhor, me envia com Teu poder. Eu tenho só 15 anos, eu não sei, eu tenho 85 anos, Senhor, e parece que eu já estava aposentando a missão, mas hoje eu escuto mais uma vez o Senhor dizer que quer me usar, mas não vai me obrigar, me convidará a parar e a dar daquilo que eu já tenho. Jesus, dar daquilo que eu já recebi. Jesus, levar por todo mundo aquele que pode transformar qualquer mulher e homem paralítico na sua integralidade. Jesus, tocando cada esfera da sociedade, vidas, artes, esportes, negócios, empresas, qualquer área, queremos estar aí como instrumentos nas Tuas mãos, parando e dando. Jesus, confiando no Seu poder e na Sua soberania e vendo como Jesus continua em Curitiba e por todo o mundo, transformando, salvando para a Sua glória e para a extensão do Seu